Sabe, eu tava pensando aqui, na verdade, eu costumo pensar em muitas coisas. E hoje, o pensamento foi que talvez... Ei, Luni, por acaso você ficou sabendo do que aconteceu? O quê? Como não, cara? Os arquivos do Epstein! É claro que eu fiquei sabendo, Mike, mas... Por que você ainda tá falando disso? Isso é tão ultrapassado. A gente tem assuntos tão novos pra lidar, tipo a guerra do Irã, é claro. É verdade, mas, Lone, você não acha que aqueles arquivos do Epstein são algo grave demais pra gente simplesmente esquecer de uma hora pra outra? Mas é só que falar dos arquivos do Epstein na internet não deu mais tanta visualização e... Quem se importa, sinceramente? Merda! Eu me esqueci desse complexo idiota que as pessoas têm hoje em dia. Como assim, complexo? Ué, você não tá sabendo? O famoso complexo do... hype de urgência. Hype de urgência? Eu nunca ouvi falar desse termo. Deve ser porque eu acabei de inventar ele. Só eu ou mais gente percebeu que esse hype de urgência, que é uma palavra que o Mike acabou de inventar, tem sido cada vez mais frequente, hein? Eu tive esse pensamento enquanto estava assistindo um vídeo sobre o Minguado. Vocês lembram desse rapaz? Era um youtuber, mais ou menos da época de 2017, 2018, que ficou bem famoso por uma polêmica. A polêmica dele era que simplesmente ele fazia conteúdo infantil. E eu lembro que na época massacraram ele e ficaram por muito, mas muito tempo falando mal dele. Porque naquela época a internet ainda era algo novo, digamos assim. Mas não tão novo, era só novo em questão de todo mundo ter acesso disso. Então não tinha tantos assuntos assim pra se falar, tantas tretas, tantas coisas pra brigar. Então as pessoas só falavam desse coitado desse rapaz. Mas depois de um tempo, começaram a aparecer cada vez mais tretas na internet. E aí meio que todo mundo acabou esquecendo do coitadinho do Minguado. Mas ele ficou traumatizado por muito tempo. Imagina só você é um youtuber normal, tentando fazer um conteúdo para crianças e divertir as pessoas. E você é zoado e praticamente sofre bullying na internet. Simplesmente por você fazer uma vozinha meio forçada, divertir as pessoas e se esforçar com esse sujeito mais caricato e inventando um personagem pra tentar entreter as pessoas. Ei, pegou pesado, eu me identifiquei um pouco. Desculpa aí. E isso, felizmente, hoje em dia não acontece mais. Mas mesmo assim, ainda continua sendo algo meio complicado. Porque como tudo nessa terra, tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Porque hoje em dia, a internet está o tempo todo encontrando alguma coisa nova pra julgar, falar, expor ou massacrar. Então as pessoas viraram alvos mais fáceis. Então toda semana a gente vê uma pessoa diferente se dando mal e caindo na boca do povo. E isso acaba causando o hype de urgência, que é o termo que o Mike acabou de inventar. E esse termo, ele significa basicamente o quanto de hype alguma coisa precisa ter pra ter uma certa urgência. Por exemplo, recentemente a gente teve todo aquele escândalo por causa dos arquivos do Epstein, que mostrava literalmente pessoas famosas fazendo coisas terríveis, comendo... e fazendo coisas muito terríveis com crianças. E ficou por um tempo as pessoas revoltadas, as pessoas postando: a gente não tá bravo o suficiente, a gente precisa se revolucionar, viva os humanos! Mas de uma hora pra outra todo mundo só esqueceu disso. E chega a ser assustador. Porque ultimamente as coisas não são mais urgentes pelo nível de urgência real delas. Por exemplo, essa questão dos arquivos do Epstein deveriam estar no alto até agora. Porque pensa comigo, isso é algo simplesmente terrível. Vocês, humanos, deveriam estar muito mais revoltados e putos com tudo isso. Porque é literalmente humanos fazendo coisas terríveis uns com os outros. Mas depois de um tempo, simplesmente as pessoas começaram a parar de falar disso e procurar outras coisas para julgar. E esse é um hype de urgência. Porque uma hora as coisas acabam perdendo a graça e uma hora as pessoas acabam mudando de assunto e procurando outras novas coisas para julgar. E aí meio que aquela outra coisa que parecia ser super importante simplesmente perde a sua urgência. Por quê? Perdeu a hype primeiro. Então, acaba que as coisas não são urgentes na internet pelo seu grau de importância verdadeiro, mas sim elas são importantes ou urgentes pelo quanto ela tá dando visualização, o quanto tá dando like e o quanto as pessoas estão se interessando em ver aquilo publicamente. Ou seja, se aquilo for famoso, automaticamente é algo super importante, mas se aquilo não for popular ou não tiver tanta repercussão,
ou não tiver nos Trending Topics do Twitter, então ela não é importante o suficiente. Pensa comigo, há uns tempos atrás, a gente teve a legalização das bets, que são basicamente as casas de apostas. E teve aquela influenciadora lá, você lembra dela? Que influenciadora? Não. Enfim, é ela mesma. Ela foi lá e fez todo um showzinho, sendo caricata, engraçadinha, e ela começou doidinha, gente. E por causa disso, por causa dessa estratégia, ela literalmente conseguiu manipular as pessoas a esquecerem do que estava sendo tratado ali. As casas de aposta. Imagina, pensa nas milhares de pessoas que são viciadas em casas de apostas e só tiveram o seu vício mais facilitado por causa disso. Enquanto as pessoas estão sofrendo por causa desse terrível vício em apostas, ela estava lá, engolindo o microfone da corte, fingindo que era a garrafa dela. E por causa dessa forma caricata, a única coisa que as pessoas se importaram de toda aquela reunião que teve naquela corte foi o quanto ela era bobinha e ela é tão maluquinha. E não com o fato de que eles estavam literalmente legalizando uma coisa que destrói vidas, destrói famílias e pessoas. Então, parece que essa pessoa sabe exatamente do que eu tô falando. Chega! Parece que elas sabem do que eu tô falando, o hype de urgência. E pessoas como essa, que sabem muito bem sobre marketing, sabem muito bem se informar dessas coisas, e por causa disso, ela conseguiu evitar. Então, ela não caiu na boca do povo. Eles não falaram do quão fingida e do quanto ela estava manipulando as pessoas com o jeitinho bobinho dela para desviar o assunto. Ela sabe como funciona o hype de urgência. E muitos outros influenciadores sabem também. Porque eles fazem coisas terríveis, mas acabam usando estratégias para desviar do hype de urgência para não cair na boca do povo. Mas não é só isso, a gente não tá querendo falar sobre como as pessoas sabem fugir disso, mas sim como o hype de urgência tem causado tanto impacto no mundo, ao ponto de que notícias importantíssimas acabam sendo totalmente aniquiladas por assuntos idiotas, como por exemplo aqui no Brasil, quando uma doutora conseguiu encontrar literalmente a cura para pessoas paraplégicas, mas todo mundo só queria saber do novo stories dela mesma. Então, o hype de urgência tem se tornado basicamente algo que controla a mídia e a importância das coisas. Porque se tornou meio que uma regra universal. Se aquilo não tem hype, então aquilo não tem nada. E meio que isso é óbvio. As pessoas famosas agora têm total controle da mídia. Então, se alguma coisa não é comentada pelos famosos, ou se alguma coisa não é comentada pela maioria das pessoas, então, automaticamente aquilo não é importante. Como o Zuni mesmo disse, aquela doutora literalmente encontrou a cura para pessoas andarem. Mas eles só queriam saber dos malditos stories da... Enfim. De qualquer forma, eu só acho que isso é terrível demais. Eu também acho. E sabe qual a parte mais engraçada disso tudo? Qual? É que, muito provavelmente, esse vídeo não vai alcançar ninguém. Porque eu não tenho hype suficiente. E só é urgente se tem hype. Vai tomar no cu, hype de urgência.